Boa noite, queridos amigos e irmãos da Associação Baía Norte. Que bom podemos estar juntos nesta noite, neste momento especial, louvando a Deus, exaltando o seu santo nome, agradecendo por suas bênçãos e dirigindo nossos pensamentos para a onipotência divina. Como é bom podermos nos reunir, orar, cantar, meditar na palavra de Deus. E hoje é um culto especial, em que nós estamos enfatizando o Projeto Maná. E você se lembra que o Projeto Maná, como está aqui na tela, cada dia, cada manhã. Como é importante que você e eu, nós estejamos na presença de Deus cada dia. Como é importante que você e eu, a cada dia, iniciemos a nossa caminhada andando com o Senhor Jesus Cristo. Como é importante cada dia você confirmar de que Jesus é o seu amado e precioso Salvador. Outro dia eu estava conversando com um colega pastor e falando sobre o maná, eu perguntei para ele: qual é o verdadeiro maná? Ele ficou pensando, meditando, e eu disse para ele, como era o culto lá na associação, daqui a pouco no devocional nós vamos estudar. E eu queria nesta noite perguntar para você, qual é o verdadeiro maná? Quero convidar você a curvar as frontes em oração. Vamos pedir a Deus que abençoe o estudo da sua palavra. Vamos orar? Bondoso Deus e eterno Pai, a Ti, Senhor, toda a honra, toda a glória, todo o louvor. O Senhor é Deus no céu, Deus na terra, Deus em cada congregação hoje aqui à noite. Ó Senhor, Deus abençoe cada irmão, cada irmã. E que nesta noite, o verdadeiro maná seja uma realidade em nossa vida. Dirige nossos pensamentos, alimenta-nos com Tua palavra e batiza-nos com Teu Santo Espírito. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia no livro de João, Evangelho de João, capítulo 6. E deixa sua Bíblia aberta ali, não feche. Se você tem uma caneta, pegue uma caneta e vamos destacando alguns pontos importantes. João, capítulo 6. Quando nós estudamos esse capítulo, a gente encontra algo especial. É o relato, dentro da perspectiva de João, da primeira multiplicação dos pães. E quando você lê Mateus, Marcos, Lucas e João deste episódio, João tem uma afirmação fantástica. Mateus faz menção que eram 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Marcos faz menção a quase 5.000 pessoas. Lucas também. João faz menção à quantidade de pessoas. Mas João destaca um detalhe. Quando os discípulos pediram que Jesus despedisse a multidão porque já era tarde e estavam ali no local deserto, com fome, cansados, Jesus disse uma frase: dai-lhes vós mesmos de comer. E os discípulos perguntaram: mas Senhor, 200 denários de pão seriam suficientes? Aí Jesus perguntou: quantos pães vocês têm? Sabe, João faz menção no capítulo 6 que Jesus já sabia o que ia fazer. Interessante que quando você vai estudando o capítulo 6, Jesus termina aquela reunião, todos se assentam, se alimentam, e há uma sobra maravilhosa de 12 cestos de pães. E depois então eles atravessam para o outro lado do Mar da Galileia. É interessante notar que no dia seguinte, muitos daquela multidão voltaram para aquele local. E quando chegaram lá, não encontraram ninguém, a não ser um barquinho. E talvez alguém que informou, parece que eles atravessaram para o outro lado.
E diz a Bíblia que eles então entraram nos seus barcos e foram à procura de Jesus. E sabem, queridos, quando a gente olha este trecho da Bíblia, João capítulo 6, em especial dos versículos 31 a 51, a gente começa a ver um diálogo entre Jesus e certas pessoas. Quando elas chegaram lá em Cafarnaum, elas perguntam: quando é que o Senhor chegou aqui? Aí Jesus faz menção de que eles estavam procurando a Jesus pelo pão que perece. Eles haviam comido no dia anterior, haviam se fartado e agora queriam pão de novo. E olha que coisa fantástica no versículo 27. Depois que Jesus fala que eles o procuravam pelo pão que perece e não o pão que permanece, Jesus falou o seguinte: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Sabem, queridos, maná, o pão que Deus proveu ao seu povo na caminhada do Egito para a terra prometida. Eu fico impressionado quando leio este texto de João aqui. As pessoas estavam conversando com Jesus. As pessoas procuraram a Jesus pelo pão que perece e não o pão que permanece ou que subsiste eternamente. E aí, em algum momento, eles fizeram menção lá da experiência do povo de Deus no passado, no versículo 31. Nossos pais comeram o maná do deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. Sabem, queridos, nós temos que lembrar: quem nos mantém e nos sustenta é o Deus Todo-Poderoso. Em que contexto foi que as pessoas nos dias de Jesus falaram: nossos pais comeram o maná do deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu? Eles estavam olhando para a história, lembrando de Moisés. Moisés nos deu pão, Moisés deu pão para os nossos pais, Moisés providenciou pão no deserto, Moisés deu maná. Olha a resposta de Jesus para esta afirmação. Você vê ali no versículo 32. Em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é o meu Pai quem vos dá. Olha que interessante. O maná não era o pão do céu? O maná não tinha que colher cada dia, cada manhã, cada um tinha que fazer isto. E você se lembra a história do maná? No livro de Êxodo, o livro de Números, relatando a questão do maná. O povo saiu do Egito, atravessou o Mar Vermelho, e agora Deus começou a oferecer o pão do céu para eles. Cada dia, cada um, cada manhã. Enquanto estavam peregrinando para a terra prometida, o maná não deixou de cair. Mas você se lembra da história do maná? Tinha maná no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta tinha maná dobrado. Porque no sábado não tinha maná. Irmãos, não tem como você separar João capítulo 6, que fala, vossos pais, ou nossos pais comeram o maná do deserto,
com o verdadeiro maná. Quando eu olho para as páginas aqui da Bíblia, Evangelho de João, capítulo 6, depois que Jesus fala, o verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá, você consegue imaginar a profundidade, a solenidade desse sermão de Jesus? Olha o que nós lemos, queridos, no versículo 33. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. E olha o pedido que aquele povo fez para Jesus. Então lhe disseram, versículo 34, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Será que nós estamos com fome do pão do céu? Será que nós estamos cada dia, cada manhã, buscando de fato o pão do céu? Ou será que nós temos nos contentado com qualquer tipo de pão? O povo nos dias de Jesus, o povo judeu nos dias de Jesus, olhavam para o maná do deserto como uma história. Mas Jesus estava apresentando o maná nos seus dias como algo indispensável. Não era apenas a história do passado, era algo do presente e algo que permaneceria para todo sempre. Irmãos, quando você para e pensa no projeto Maná, cada dia, cada manhã, não é só um projeto, não é só a lição da escola sabatina, mas é um apelo de Deus para que você tenha o pão do céu cada dia na sua família, na sua vida, no seu coração, e não somente o pão que perece, mas o pão que permanece para a vida eterna. Depois que Jesus ouve aquela frase do povo que o ouvia, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Olha a resposta de Jesus, versículo 35. Declarou-lhes, pois, Jesus, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Queridos, meu irmão, minha irmã, querido jovem, querido adolescente que está me ouvindo, não se esqueça, Jesus é o verdadeiro maná. E você e eu precisamos de Jesus cada dia, cada manhã, cada instante. Jesus continua ainda o seu discurso, versículo 37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Sabem, queridos, se não bastasse, Jesus vai aprofundando a sua abordagem do pão que permanece, do verdadeiro maná. Jesus agora, diante da frase deles, da súplica deles, Senhor, dá-nos sempre deste pão, Jesus então fala no versículo 48, eu sou o pão da vida. E Jesus complementa, vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. E Jesus repete, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. Irmãos,
Projeto Maná é um apelo para você, para que você, cada dia, cada um de nós, cada manhã, nos alimentemos do pão vivo, Jesus Cristo, para que nós possamos viver eternamente. Este é o pão que permanece. Qualquer outro tipo de pão perece, mas o verdadeiro maná permanece. Sabem, queridos, você pode imaginar com que solenidade Jesus disse para aqueles discípulos e para aquelas pessoas que estavam ouvindo: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou. João é o apóstolo que de forma maravilhosa apresenta Jesus como Deus pleno, Deus criador, Deus perdoador, Deus restaurador, Deus resgatador. E Jesus se apresenta, ele fala: eu sou a água viva, eu sou o pão do céu, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o pão vivo. Irmãos, nesta noite, Jesus está apelando ao seu e ao meu coração, para que cada dia, cada manhã, se alimente do pão vivo, o verdadeiro maná, Cristo Jesus. É um apelo de Deus para você e para mim, vivemos em comunhão completa com o Senhor Jesus Cristo. Nós vivemos em intimidade com o Senhor Jesus. Nós vivemos em unidade com o Senhor Jesus. Sabem, queridos, o Evangelho de João nos apresenta a nossa maior necessidade: o pão vivo do céu, Jesus Cristo. É claro que você e eu, nós temos que escolher que tipo de pão nós iremos utilizar para nos alimentar. Na vida real, na vida do dia a dia, você tem pão de coco, pão de milho, você tem pão de leite, você tem pão de sal, você tem pão, não é? Uma forma grande, você tem, não é? Pãozinho francês. Todos são pães que perecem. Só tem um pão que permanece: o verdadeiro maná, Cristo Jesus. E eu estou aqui, neste momento, fazendo um apelo para você. Nós temos que escolher cada dia, cada manhã, nos alimentar do maná verdadeiro, Cristo Jesus. Breve, quando Jesus voltar em glória e majestade, e nós estivermos no céu, nós vamos entrar no tabernáculo, no verdadeiro tabernáculo, construído pelas mãos de Deus, Ele que é o artífice construtor. E lá nós iremos encontrar a arca do concerto, com a tábua dos 10 mandamentos. E nós veremos também ali um pouco do maná escondido. Assim diz o Apocalipse. Nós estaremos no céu, não pelo maná que perece, mas pelo maná que permanece. Queridos, a igreja é feita de homens, mulheres, jovens, adolescentes, crianças, bebês. Todos precisam comer do maná que permanece, o verdadeiro maná. Querido pai que me escuta, querida mãe que me escuta,
proveja para seus filhos o maná que permanece. Que cada dia, cada manhã, a primeira coisa do dia, seja a sua e a minha ação, a sua e a minha escolha, nos alimentar do maná verdadeiro, o pão que permanece. E que a sua vida e a minha vida seja fortalecida sempre pela palavra de Deus. Que a sua fé e a minha fé sempre possa ser fortalecida pelo ouvir da palavra de Deus. E que as nossas decisões, nossas escolhas sempre sejam na direção do verdadeiro maná, o maná que permanece, Cristo Jesus. Eu não sei quais têm sido as suas escolhas. Deus tem o maná verdadeiro para você e para mim. Mas nós temos que escolher. Ele já colocou a sua e a minha disposição. Mas você tem de escolher. Cada dia, cada manhã. Deus abençoe você. Que a sua decisão seja, cada dia, o maná que permanece, o verdadeiro maná. Faça a sua assinatura. Veja para a sua família o maná que permanece. Fortaleça a fé, suas convicções e seja uma testemunha viva do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe você. Deus guarde você. Vamos orar? Bondoso Deus, ó Senhor, nos ajude sempre a escolher o pão do céu, o pão vivo, o verdadeiro maná, Jesus Cristo. Que nesta ocasião, todos nós que estamos aqui, Senhor, escolhamos Jesus Cristo. Nós oramos em Teu precioso nome. Amém.